Olá, meu nome é Clóvis e você está num canal que trata de questões da vida com base nos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. No vídeo anterior, eu tentei responder a alguns questionamentos feitos por pessoa do nosso hall de amizade. Mas esses questionamentos são de todos nós. Hoje darei continuidade àqueles que se referem à virtude da resignação. Clóvis, acabei de assistir ao vídeo Problemas, em que você apresenta o que é necessário para a evolução espiritual, o dever e as virtudes explanadas, cada uma por você de modo bem didático. Vivenciei e vivencio todas como ser terrestre em constantes acertos e erros. A única virtude que deve ser considerada pelo prisma da relatividade é a resignação. Exemplo: todos somos resignados em muitas situações, principalmente no que concerne às relações familiares para a convivência diária. Mas esse poder dessa virtude deve ser reduzido ou destruído quando um ser humano é submetido ao desrespeito absoluto e violência contra si. Cabe, pois, como Jesus, levantar a voz e expulsar os injuriosos do templo, não? Por exemplo, grande parte da população mostrou-se resignada ao isolamento social e, nesse caso, foi amor à vida e à família. Um tipo de resignação que beneficiará a todos. Já a resignação de outra espécie recai na anulação de identidade do ser. No dicionário, resignação. Substantivo feminino. 1. Submissão à vontade de alguém ou ao destino. 2. Demissão voluntária de um cargo. 3. Renúncia a uma graça, a um lugar, a uma função. Termo jurídico. Diz-se, no direito administrativo, da renúncia voluntária de um cargo, da exoneração a pedido. 4. Aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência. Não podemos deixar de considerar o significado de resignação nos dicionários, mas é importante conhecer o significado de resignação segundo os ensinos de Jesus e à luz da doutrina espírita. Allan Kardec fez a seguinte pergunta aos instrutores espirituais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Eu gostaria muito que Kardec fizesse também a seguinte pergunta aos orientadores espirituais: qual o verdadeiro sentido da palavra resignação, como a entendia Jesus? Nos dicionários, um dos significados de resignação é esse. Resignação é aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência. Aceitação sem revolta dos sofrimentos da existência. Esse conceito bate com esses ensinos, mas há uma diferença. A pessoa resignada sabe que o seu sofrimento, o sofrimento por que passa, é uma prova. E sabe que, se for aprovada, dará um passo adiante no aperfeiçoamento de si mesma. Não foi à toa que Jesus pronunciou as seguintes palavras: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Exemplo: todos somos resignados em muitas situações, principalmente no que concerne às relações familiares para a convivência diária. A convivência diária deve ser um exercício de tolerância, paciência,
devotamento. Só há resignação quando há sofrimento pessoal na convivência diária. E a pessoa aceita esse sofrimento sem revolta e sem queixa. Por exemplo, grande parte da população mostrou-se resignada ao isolamento social. E, nesse caso, foi amor à vida e à família. Um instrutor espiritual define muito bem, brilhantemente, duas virtudes: obediência e resignação. Ele vai dizer assim: obediência é o consentimento da razão. Resignação é o consentimento do coração. Portanto, se há uma virtude neste questionamento, esta só poderá ser obediência, porque o isolamento social é uma medida preventiva, portanto, racional. Mas esse poder dessa virtude deve ser reduzido ou destruído quando um ser humano é submetido ao desrespeito absoluto e violência contra si. De fato, o desrespeito absoluto e a violência contra uma pessoa por parte de outra é um sofrimento terrível. Mas a pessoa resignada não significa que deve ficar parada e se deixar abater até a morte. Ela deve, sem revolta, sem pensamento de vingança e sem queixa, lutar até o fim para sair daquela situação. Vamos nos lembrar do episódio com Jesus no Calvário. Qual foi a atitude dele diante dos seus algozes? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E olha o inolvidável convite que ele nos deixou. Está em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso parece loucura. Cabe, pois, como Jesus, levantar a voz e expulsar os injuriosos do templo, não? Jesus é um espírito puro, e um espírito puro não possui paixões. Não levanta a voz jamais, nunca age com violência. Portanto, preste bem atenção a isto. Toda vez que você se deparar com uma passagem dos evangelhos em que Jesus falou ou agiu de forma a contrariar os seus próprios ensinos e a sua condição de espírito puro, então 3 possibilidades poderá haver aí. Primeira, houve erro ou má interpretação daquelas palavras de Jesus ou daquela atitude dele. Segunda, houve erro ou má tradução daquela passagem. E terceira, Jesus não agiu daquela forma, Jesus não disse aquilo. Não sei se satisfiz com essas respostas, mas o fato é que o tema não se esgota. Muito obrigado. Deus nos abençoe e até breve.